A Costa Verde TV hoje está no Museu Airshow, que é feito todos os anos no maior museu da América Latina. E vamos mostrar tudinho que acontece nesse dia especial. Oi! Ha! 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 Vamos conhecer o Hércules. Ele foi produzido em 1954 e desde então vieram outros depois dele. Mas esse é o mais antigo da história. Vamos conhecer. Vamos conversar aqui com o Miguel, um dos responsáveis aqui do Stander da Segunda Guerra Mundial, que vai contar um pouquinho disso tudo aqui. Boa tarde. Aqui a gente está mostrando a participação aliada na Segunda Guerra. Então a gente tem uniformes, equipamentos, objetos de uso pessoal, cartas, enfim, originais e réplicas que mostram a participação aliada na Segunda Guerra. Aí a gente tem um pouco dos Estados Unidos, um pouco da União Soviética, um pouco da Inglaterra, do Brasil, enfim, mostrando o dia a dia desses soldados. Então tem bastante material bélico mesmo, armamento e tal, mas a gente procura trazer bastante também o dia a dia do soldado, o que eles comiam, como eles passavam tempo livre, como eles se comunicavam com a família em casa, e trazer um pouquinho mais essa imersão desse clima que era viver nos anos 40. Fala pra gente aqui sobre essa parte aqui. Aqui a gente tem um pouco de equipamentos americanos aqui, esse pedaço aqui é tudo americano. Lá no começo são os equipamentos de um tanquista, um piloto de tanque. Aqui a gente tem um pouco misturado equipamentos de paraquedista, aquele primeiro uniforme, piloto de planador, que era uma das formas que os paraquedistas podiam chegar no lugar, e aqui uma jaqueta de piloto de C-47, que é um dos aviões grandes que tem aqui no museu. E aí aqui tem um pouquinho, capacete, mochila, ração, manuais que eles recebiam na época, postal, foto, sirene antiaérea, enfim, a gente tem um pouquinho de várias coisas aqui. A jaqueta ali, quem vê, é a clássica, né? Não tem como ver e não pensar em filme. E ele fica exatamente o que você pensa quando você vê um filme de Segunda Guerra. E aqui, Miguel? Aí aqui a gente tem um pouquinho de fuzileiros navais americanos. Aquele uniforme ali é original da Segunda Guerra. E aqui a gente tem um pouco de réplicas e originais misturados. É o pessoal que lutou no Pacífico. Aí ali naquele canto é a parte da Cruz Vermelha, da saúde. Então os padioleiros, os médicos, as enfermeiras que atuavam no front. E aí indo para aquele canto ali, é o canto dos correspondentes de guerra. Então eram os jornalistas que iam para o conflito para cobrir. Porque o que a gente sabe, grande parte do que a gente sabe hoje, que aconteceu, foi grande parte por conta dos relatos dos jornalistas. Então, e eles eram civis, né? Eles estavam no conflito, na frente ali, junto, no perigo que os soldados estavam, sem proteção, sem armamento, sem nada. E como que era feito, assim, o básico? Você tinha normalmente a divisão entre o repórter, que só escrevia, e o fotógrafo ou quem filmava. Então ali, por exemplo, tem uma câmera, que é fotógrafo, a gente tem também no acervo, não tá aqui hoje, mas enfim, câmera de foto. E o repórter, que a gente conhece mais tradicional, ele ia normalmente para fazer texto. Ele levava a máquina, aquela máquina ali é uma original também, ela é portátil, ela tem uma caixinha, que você consegue pegar como se fosse uma maleta e levar. Então normalmente ele acompanhava uma unidade, ia lá, sabia o que estava acontecendo, pegava a notícia, batia, redigia o texto e enviava por telegrama, por fax, enfim, fax, né? Mas enfim, por carta, eles tinham uma série de meios para essa notícia chegar. Ela chegava um pouco de atraso, mas ela chegava lá. E eles também eram responsáveis por trazer as notícias para o front. Então, às vezes, eles tinham acesso a jornais, a informações que os soldados ainda não tinham. Então, eles levavam jornais para o front, trocavam, às vezes jornais muito antigos, mas que para o soldado que não tem nenhum acesso à informação, era ouro. Assim, jornal de um mês atrás era ouro no front. É muita informação. Ó, e o jornalista tá sempre lá, desde aquela época, ó, fazendo. E lá, o que é aquela blusa do Flamengo tá fazendo? Pois é, aquela blusa do Flamengo ali, tem gente que ama, tem gente que odeia, mas ali naquele cantinho a gente tá contando de alguns jogadores brasileiros que eram famosos na época, que foram pra Segunda Guerra. Eles participaram da FEB. Então, o Flamengo e o Botafogo, os jogadores deles ativos foram pra guerra. O Vasco e o Fluminense não tiveram jogadores que foram, mas eles também contribuíram bastante com o esforço de guerra. Então aqui esses 4 grandes do Rio,
eles apoiavam bastante, cedendo o estádio para receber soldados que vinham de outros estados. Eles promoviam jogos beneficentes para juntar dinheiro para a FEB. Eles ajudavam, o Vasco e o Fluminense, eles apoiaram uma campanha de arrecadação de fundos para comprar aviões para a FAB treinar. Então tem uma história entrelaçada assim, do futebol com a guerra. E na guerra, os soldados que iam para a guerra levavam bola, levavam o entrosamento que você tem jogando futebol lá pro front, para desanuviar, para praticar um esporte, para matar um pouco a saudade de casa também. E dali, qual é o mais famoso que foi pra guerra? Se eu não me engano, é esse rapaz aqui, ó. É o José Perácio. Esse rapaz, ele atuou no Botafogo, ele atuou no Flamengo, ele foi da seleção brasileira dos anos 30. E ele era uma espécie de Gabigol dos anos 40. Ele foi pra guerra, ele era motorista de jipe, se eu não me engano. E o Geninho também era muito famoso. Essa foto aqui dele é famosa, da FEB. Ele era jogador do Botafogo. Ele foi um dos artilheiros de um título do Botafogo que veio depois de muito tempo de jejum. Então ele também foi muito famoso, né? São os equipamentos que um paraquedista britânico usaria. E aí o mais interessante que a gente procura trazer também da coisa da cultura é que uma coisa que você vê aqui no britânico que você não vê nos outros é aquele bule, aquela xícara ali. Porque o chá pro britânico é uma coisa muito importante. É um costume muito importante. Então é um jeito de você matar a saudade de casa, de você ter um hábito que você tem na sua casa, de tomar um chá. Levou isso pra guerra. Leva isso pra guerra. Então você mata um pouquinho a saudade também. Muito legal. E aqui, de todos, tudo que tem aqui, qual é o mais especial pra você? Difícil. A gente gosta... nossos filhos, né? Isso aqui. A gente passa muitos anos acumulando coisas e tal. Mas nesse momento que a gente tá expondo aqui, uma coisa que eu acho muito bacana é aquele uniforme de fuzileiro naval ali. Porque além dele ser original, você tem dentro dele o nome do soldado. Tem. A gente pode pegar ali depois e mostrar. Mas ele tem estampado. Então você pode pesquisar o soldado, você pode saber um pouco mais da pessoa que realmente usou aquilo. E no fim das contas é o que a gente quer. A gente tá aqui, é legal, é divertido, mas a gente tá aqui lembrando a vida das pessoas que fizeram esse sacrifício. Que morreram na Europa, ou que voltaram, mas tiveram uma série de sequelas, enfim. Essa história que em breve não vai ter mais veterano vivo, que pra gente é importante manter vivo, que eram pessoas, que nem eu e você, que largaram a vida delas pra ir pra Europa pra fazer esse sacrifício. Então é muito bacana você pegar uma coisa original na mão e pensar que aquilo foi de alguém. Tem uma história por trás daquilo. Sabe? Então vamos dar uma olhadinha lá de quem foi aquele uniforme. Ele é todo de lã, bem pesado. E aí aqui dentro, não sei se a gente vai conseguir mostrar, mas tem uma marcação na manga. Aqui, ó. É o M.A. Torres. Ele foi um fuzileiro naval. Então você, às vezes é difícil, mas às vezes só com o nome você consegue descobrir a identidade. Esse aqui é mais difícil porque é um nome muito comum. Sim, mas a gente tem outras peças que, por ser um sobrenome mais específico, dá pra achar e dá pra descobrir quem foi o dono daquela peça. Muito bacana, ó. Vamos continuar. Obrigada, Miguel. Imagina. E vamos continuar passeando aqui, ó, no evento. Essa é a chegada do helicóptero H-36, esse gigante, ó.
Agora com o senhor Gomes, historiador, que vai contar um pouquinho aqui sobre o museu, como que o senhor agrega as coisas aqui. Na realidade eu faço parte de um grupo chamado Grupo Histórico Azul Barateia, e nós participamos dos eventos juntos à Força Aérea, né? E demais organizações do Exército e da Marinha quando nos convidam. E os eventos aqui do Musal anualmente, Santos Dumont e Musal Air Show, nós participamos com uniformes de época que retratam a criação do Ministério da Aeronáutica, que foi em 1941. E ficamos espalhados aqui em alguns setores. Eu particularmente fico aqui representando os nossos heróis de guerra que combateram com esta aeronave, o P-47, esteve na guerra, e no grupo de caça, e aqui a aeronave L4H, que operava junto ao Exército com a primeira esquadrilha de ligação e observação. Qual dos dois chama mais atenção das crianças, dos adultos aqui? Esse pelo tamanho, né, pela desenvoltura da aeronave, é que chama mais atenção, né? Então é o que prende mais o público, e até por conta da história também, né? É o P-47, sem dúvida nenhuma. Tira uma dúvida minha. Quem é que atira? A função? É lá de dentro? É o piloto. Essa aeronave é um piloto só. Agora eu vou conversar com a Sandra, da SGA, que vai contar um pouquinho como foi o dia de hoje, como é o trabalho deles. Está sendo muito legal mesmo aqui. Além da entrada gratuita do local, é bem familiar. Então, assim, a família que traz assim, as crianças, você vê que tem bastante gente que está curtindo, o tempo está legal, o evento está bacana, recomendo, está sendo nota 10 mesmo. O espaço físico de vocês fica onde? Nosso espaço físico fica aqui no stand, todo esse aqui o stand, e aqui do lado da nossa loja, né? A gente trabalha com iSoft, stand de tiro de iSoft. E amanhã vocês estão aqui novamente, e que tipo de público vocês estão atendendo mais hoje aqui? Então, um público, como eu falei, familiar, né? São civis, né? Porque a gente trabalha muito, nós somos esporte e militaria, então a gente aqui estamos atendendo todos os tipos de pessoas. As crianças ficam doidas? As crianças ficam doidas, as crianças amam. Então, eu vou dar um tiro aí. Vamos? Bora! Bora! Então, ó, Fechou. bora! Vamos conversar com as meninas brigadistas. Como é que foi o evento de hoje? Foi muito bom, vários eventos, né? Show aéreo, foi muito emocionante para quem é apaixonado por aviões, né? Muito legal. Qual foi a melhor parte do dia? Olha a postura dela, gente, já gostei. Oi, boa tarde para todos. Foi a parte da aviação, os shows, foram tudo maravilhoso aqui. E pra você, qual foi? Pra mim foi a parte mais legal, assim, os aviões voando, né? Todos assim, muito legal. E como é ver as crianças, os adultos, no dia de hoje, assim, né? Porque assim, é especial ver os aviões. A gente fica louco, doido, né? Imagina para as crianças. É impactante, né? Nós adultos, eu fiquei assim maravilhado, o helicóptero, né, lá e assim, descendo ali os rapazes, a gente está fazendo curso também, operações aéreas, e assim, foi impactante o show aéreo. Não tem palavras para esse lugar aqui, gente, não tem. Dá um pouquinho de medo, né? Muito medo, mas é show, o show foi lindo, né? Vou conversar agora com o Carlos, com a Josiane. Como é que foi o dia de hoje? O dia foi bem legal, bacana.
Nós já chegamos no finalzinho do evento, mas creio que o evento tenha sido produtivo o dia inteiro. As crianças, no pouco tempo que ficamos, já curtiram. Então, assim, um ambiente bem familiar, muitas crianças, gostamos bastante. Qual foi a melhor parte para você? Bom, quando teve mais brincadeira ali, aí eu consegui brincar também. Eu vi o helicóptero subindo pro céu. Eu adorei o evento. E o dia em família, como é que foi? Muito produtivo, excelente. E convido a todos a trazerem suas famílias para participarem. Com certeza é um dos melhores eventos que temos na região. A Costa Verde vai ficando por aqui, depois de um dia especial no Musal Air Show. Vamos até a próxima!